O nosso assunto hoje, ele é um assunto que guarda uma certa complexidade e pode ser que seja também a curiosidade de muitas pessoas, principalmente daqueles que casaram mais do que uma vez. Como é que fica essas relações no mundo espiritual? Então, isso pode ser também a curiosidade de algumas pessoas. E aí a gente vai tratar, porque o André Luiz aproveitou o caso Tobias, etc. e tal, nós vamos ver como é que essas relações se estabelecem, como é que a gente se organiza como espírito imortal que nós somos, como é que fica essa situação lá na espiritualidade maior. Bom, oi. Uai, foi? Mas eu acho que eu fiz, vou até confirmar aqui. Ô, Leida, eu fiz o 37, você que sempre sabe tudo. Ah, então eu peço desculpas que eu botei. Ah, oi, podem falar. Então eu peço desculpas, eu que cometi o erro. Desculpas para vocês. É que a gente, às vezes, meio que na correria, copia as coisas erradas, porque eu copiei o outro, copia e cola, só tirei os números, aí de repente eu me confundi na hora de trocar. É 38 e 39. Eu peço desculpas, viu? Não, eu que peço desculpas. Foi bom ter falado. Não, a gente deu todo. Eu aqui fiz errado mesmo. Eu coloquei o aviso para vocês erradamente. Peço desculpas, tá, gente? Tô gravando, Eduardo. Obrigado, viu? Então vamos lá, gente. Caso Tobias, né? Bom, a Luiz, né? Ele foi convidado a Tobias para ir na casa dele. E aí ele vai inicialmente descrever um pouco a beleza externa dessa casa, que ele coloca assim: logo de entrada apresentou-me duas senhoras, é, é, uma já idosa e outra bordejando a madureza. Esclareceu que esta era sua esposa e aquela irmã, Luciana e Hilda. Afáveis e delicadas, primaram em gentilezas. E aí o André Luiz vai ficar surpreso, né? O que quando a gente lê a primeira vez, a gente também fica, né? A senhora Hilda convidou-me a visitar o jardim para que pudesse observar de perto alguns caramanchões de caprichosos formatos. Cada casa em nosso lar parecia especializar-se na cultura de determinadas flores. Em casa de Lísias, as glicínias e os lírios contavam-se por centenas. Na residência de Tobias, as hortênsias inumeráveis desabrochavam nos verdes lençóis de violetas. Belos caramanchões de árvores delicadas, recordando o bambu ainda novo, apresentavam no alto uma trepadeira interessante cuja especialidade é unir frondes diversas à guisa de enormes laços floridos na verde cabeleira das árvores, formando gracioso teto. Então, só para relembrar, um é a beleza, né, que parece que cada casa realmente cultiva determinada flores, né? E é interessante a gente recordar, principalmente no livro Evolução em Dois Mundos, onde André Luiz vai abordar mais a questão da presença dos animais na vida espiritual e da presença de plantas no mundo espiritual, onde lá ele nos informa que as flores, as plantas, né, elas ganham algumas especificações genéticas das quais, quando elas vão para o planeta Terra, quer dizer, como é que elas vão, né? Essas informações são passadas para o planeta Terra, aqui para a dimensão, desculpa, não é no planeta, mas para a dimensão material do planeta Terra. Essas informações são passadas através das impressões que os princípios inteligentes captam e eles absorvem e transmitem essas impressões para
fazer mudanças genéticas, né, em determinadas espécies de plantas, de flores. Então a gente sabe isso, a gente tem esse conhecimento aprofundado, coisa que Darwin, já desencarnado, deve estar assim fascinado, porque ele atribuía toda a mudança que se sofria na genética aos fatores primordialmente ambientais. E a gente sabe que os fatores ambientais, eles têm pouca contribuição. As maiores influências, as influências que determinam as mudanças genéticas, elas estão esculpidas no princípio inteligente, ou nos espíritos, no caso de nós encarnados. Então, nós mudamos a genética. O princípio inteligente muda a genética. Por quê? Para nós da doutrina espírita, nós sabemos disso. A ciência oficial, para ela, a matéria é causa e efeito. Então, é bastante interessante isso, né, que em nosso lar, essa mudança, esse cultivo de plantas, ele é muito importante para depois, mais tarde, quando esses princípios inteligentes estiverem estagiando aqui na dimensão material, eles possam levar essas informações, essas mudanças genéticas para as futuras gerações daquela espécie de planta, de flores e seja lá o que for. Tá bom? Ô, Leida, se você não estiver usando o microfone, peço para desligar, tá? Tá dando barulho aqui, tá, Leida? Obrigada. Então, essa é a primeira coisa que eu queria lembrar vocês. Maiores informações vocês vão encontrar em Evolução em Dois Mundos, tá bom? Então, vamos dar sequência. E aí, o André Luiz, ele vai ficar... Ficou ali um pouquinho cortado os meus slides, mas eu acho que dá para a gente ler. O meu amigo, a bem dizer, é ainda novato no ministério e talvez desconheça o meu caso familiar. O Tobias vai começar a explicar o caso familiar dele. É uma particularidade, mas que, ao que parece pelo diálogo, é uma particularidade bem presente na cidade do nosso lar. Sorriam ao mesmo tempo as duas senhoras, e observando-me a silenciosa interpelação, o dono da casa continuou. Aliás, temos numerosos núcleos na mesma condição. Imagine que fui casado 2 vezes. E, indicando as companheiras da sala, prosseguiu num gesto de bom humor. Creio nada precisar esclarecer quanto às esposas. Aí ele surpreende André Luiz, né? De fato, objetei, o problema interessa profundamente a todos nós. E é verdade, interessa a todos nós que estamos aqui na dimensão material. Há milhões de pessoas nos círculos do planeta em estado de segundas núpcias, de segunda, de terceira e de quarta, né? Como resolver tão alta questão afetiva, considerando a espiritualidade eterna? Porque a gente sabe que isso não é uma situação que vai ficar apagada, ela vai precisar, em alguns casos, ser equacionada, se ela não conseguiu ficar equacionada, e que a gente vai ver isso aqui na história de Tobias. Então, a gente que pensa que muitas vezes as coisas, os comportamentos que a gente tem aqui na Terra, que não tem um reflexo, que mais tarde a gente não vai ter que harmonizar isso, a gente aqui com essas colocações do Tobias, a gente já vê que as situações têm uma amplitude maior. Sabemos que a morte do corpo apenas transforma sem destruir. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Quer dizer, laços da alma prosseguem com o infinito. E é importante entender que esses laços da alma, eles podem ser positivos, gente, ou negativos. Porque nós estamos vinculados uns aos outros por laços magnéticos positivos e negativos. Então, assim como a gente pode, na espiritualidade, ter a oportunidade de reencontrar afetos dos quais a vida da matéria interrompeu a convivência, nós também, no plano espiritual, podemos encontrar desafetos. Então, a gente vai estar sempre ligado por aquilo que, de alguma forma, a gente se comprometeu.
comprometeu ou positivamente ou negativamente. Então, isso vale a gente fazer essa reflexão para a gente entender que a gente é sempre responsável por tudo aquilo que a gente cativa de positivo ou negativo nas pessoas. E nós vamos ter que dar conta disso tudo também na espiritualidade, né? Deixa eu ver aqui. Os laços da alma prosseguem através do infinito. Como proceder? Condenar o homem ou a mulher que se casaram mais de uma vez? Encontraríamos, porém, milhões de criaturas nessas condições. Muitas vezes já lembrei com interesse a passagem evangélica em que o Mestre nos promete a vida dos anjos quando se referiu ao casamento na eternidade. Então, assim, não cabe a gente ficar condenando, não cabe a gente ficar julgando. Até porque o tempo que a gente perde em julgar, a gente perde o tempo de amar e perde o tempo de equacionar e de entender as situações. Então, não cabe a gente julgar se a pessoa casou 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Isso é um problema de cada um. Não cabe a gente fazer julgamentos ou às vezes até fazer piadas de mau gosto. Cabe a gente procurar entender as pessoas e o que leva as pessoas a esse caminho. E aí, André Luiz, ali ficou faltando uma palavra, que depois eu vou ver direitinho qual foi, né? Mas eu acho que é em vista, né? Verdadeiro casamento. Aí eles vão estar falando sobre as questões dos laços, como é que fica isso na espiritualidade. Em vista dessa verdade, os casos dessa natureza são resolvidos nos alicerces da fraternidade legítima, reconhecendo-se que o verdadeiro casamento é o de almas e essa união ninguém poderá quebrantar. Então, o casamento real é aquele que está embutido amor de verdade. Amor, fraternidade, de verdade. Esse é o casamento real. Há outros tipos de casamentos que a gente vai ver aqui essa noite também. Mas que também não cabe a gente julgar. Cabe apenas a gente compreender para a gente poder entender a vida e entender a nós mesmos e entender as pessoas. A gente não está aqui com chicote na mão ou na posição de juiz de ninguém, até porque a gente nem pode exercer essa função. Mas a gente sabe que o que é verdadeiro é o casamento por laços de união fraternal. Verdadeiramente é isso aí. Tem amor embutido verdadeiramente. Eu tenho uma senhorinha, já com uma idade avançada, que para ela, se a pessoa não tiver casado no civil e no religioso, ela não está. Aí, por ironia do destino, as filhas dela, nenhuma das duas se casaram, nem no civil nem no religioso, por ironia do destino, né? Que a gente sabe que essas coisas, o acaso não existe. Então, ela sempre se reporta às filhas como se as filhas... As minhas filhas não são casadas, eu nunca fui no casamento delas, ela fala isso. Aí eu tento explicar para ela, a senhora tem que entender que casamento não é aquilo que está no papel, casamento não é uma formalidade, casamento é uma vida a dois. Para mim, eu falo assim para ela, para minha geração, suas filhas estão mais do que casadas, que tem uma que já está casada há 20 anos. Você vê, como é que não está casada? Não está casada no papel e na religião, mas está super casada, está mais casada que muita gente que casa no cartório e separa dali a 2 meses, 1 ano, né? Está muito mais casada. Aí eu sempre falo assim para ela, para mim, suas 2 filhas são casadas, porque na nossa geração é isso, o que importa não é um papel nem uma formalidade religiosa, o casamento tem que estar lá dentro. Mas vira e mexe, ela fala isso. Pode falar, Eduardo. Eu não sei, porque se a pessoa tem um vínculo muito forte, né? A gente até brinca hoje, namorido, né? Às vezes né? Às vezes é mais casado do que está casado mesmo. Às vezes a pessoa está namorando, mas fica namorando 10 anos, 20, 30, passa uma vida. Quer dizer, casado tá, né? Mas ela fala assim, se cada um tiver na sua casa. Bem, eu entendo, é uma questão também do nosso século isso, né? Tem casamentos, eu conheço pessoas que são casadas cada um na sua casa e vivem assim muitos anos. Aí, assim, tem assim o meu ponto de vista, não um julgamento, mas tem um ponto de vista. Eu não sei até que ponto esse casamento existiria se os dois estivessem na mesma casa. Isso é uma pergunta. Mas isso é uma questão que interessa para dois, não interessa para mim, né? Mas assim, a gente tem que parar para pensar muitas coisas. Muita gente só dá conta de ser casado assim. Já é alguma coisa,
né? Se não tem os galhos para o lado de fora, isso já é uma coisa e tanto, né? Já é um passo que essa pessoa pôde dar. Sabe-se lá os outras vidas dessa pessoa, o contexto que ela teve? Às vezes isso para ela, na atualidade, foi um grande passo que ela deu. Ela está numa união estável, só que não consegue morar na mesma casa, né? Dormir na mesma cama, no mesmo quarto, enfim. Não dá para viver no mesmo teto. Então, acho que cada um é que sabe da sua vida, né? Eu procuro me adaptar à realidade das pessoas e vou levando a minha vida, até porque eu não tenho nada com a vida dos outros. E assim, isso não me choca. Eu acho que cada um vive como quer. Essa é a minha opinião. Eu, como tenho amigos, já falei para vocês que eu tenho amigo de tudo quanto é jeito, então, para mim tá ótimo. Bom, aí agora ele vai falar dos desapegos, né? Das nossas dificuldades, porque a gente tem muitos apegos. Só que tem uns apegos que são mais incisivos na nossa vida. E às vezes são apegos emocionais. Para mim, pior do que se apegar da coisa material é emocional, porque você carrega isso com você para tudo quanto é lugar. Às vezes um apego material, o tempo até ainda consegue diluir com facilidade. E ele coloca: se soubesse como me revoltei, agora já são se eu não me engano, é a fala agora da Dona Hilda, né? Logo depois que ela desencarna. Minha ignorância deu até para lutar com a pobrezinha, é isso mesmo, tentando aniquilá-la. Foi aí que Jesus me concedeu a visita providencial de minha avó materna, desencarnada havia muitos anos. Que isso, minha neta? Que papel é o seu na vida? Você é a leoa ou a alma consciente de Deus? Pois nossa irmã Luciana, que é a que desposou o marido, né, serve de mãe a seus filhos. Funciona como criada de sua casa e jardineira do seu jardim. Suporta a bilis do seu marido e não pode assumir o lugar provisório de companheiras de lutas ao lado dele? É assim que seu coração agradece os benefícios divinos e remunera aqueles que o servem? Quer você uma escrava e despreza uma irmã? Hilda, onde está a religião do crucificado que você aprendeu? Quer dizer, ela dá uma puxada nela. Cadê o teu espírito de fraternidade? Né? Você está olhando que você quer o esposo, mas olha quantos benefícios que a Luciana fez. Ela cuida dos teus filhos, ela zela pelo teu lar, ela cuida muito bem do teu marido, a ponto até de suportar as bilis deles, todos os mau-humores que ele tem. Então, o que você está aí reclamando? Né? Para de reclamar daquilo que você não tem, olha quanta coisa que você tem. Teus filhos podiam estar jogados, abandonados, o lar de qualquer maneira, o companheiro também infeliz, até depressivo, e nada disso acontece, né? Oi. Parece que sim. A gente vai ver para frente, porque existem diversos tipos de casamento. A gente vai ver isso um pouquinho, daqui a pouquinho eu vou falar sobre isso. Então, assim, a gente... Oi? É possessão, né? Você quer o outro a qualquer custo para você. Custe o que custar é meu, mas ninguém é de ninguém, né? Eu sei que quando a gente perde o objeto do nosso amor, existe muito sofrimento envolvido dentro de nós. Eu sei que não é fácil, mas a gente precisa compreender que ninguém possui, a gente não possui ninguém. E outra coisa, a gente gostaria que da gente ser obrigado a gostar de uma pessoa ou a viver com uma pessoa? Não. Então por que a gente quer obrigar uma pessoa a gostar da gente, a viver com a gente? Né? É um amor que precisa ainda de ser trabalhado. Né? Nesse caso aqui, a morte levou ela e ela não consegue ter esse desapego, se livrar disso, né? Isso está prendendo ela. Eu já vou te responder, Márcia. A gente vai ver mais para frente os tipos de casamento e a gente vai ver as conjunturas ou as conjecturas que entrou a Luciana, tá bom? Desde essa época, tive em Luciana mais uma filha. Então, depois que a avó dela chamou ela para a responsabilidade, que ela começou a ver o papel importante da Luciana,
ela conseguiu ver a Luciana como uma amiga e não uma inimiga. Trabalhei então intensamente. Consagrei-me ao estudo sério, ao melhoramento moral de mim mesma, busquei ajudar a todos, sem distinção, em nosso antigo lar terrestre. Constituiu Tobias uma família nova que passou a me pertencer igualmente pelos sagrados laços espirituais, que é o que a gente deveria fazer, né? Mais tarde voltou ele, reunindo-se a mim, acompanhado de Luciana, que veio também ter conosco para a nossa completa alegria, e aí tem, meu amigo, a nossa história. Então, olha que interessante, ela trabalhou o ciúme. Ela não precisa deixar de amar o Tobias, nem precisa que o Tobias seja dela para amar. Ela conseguiu equacionar isso mais ou menos dentro dela, que é o que mais ou menos a gente tem que se preparar para a vida, em um sentido bem amplo. Os nossos maridos não são nossos, as nossas mulheres não são nossos, os nossos filhos também não são nossos. Nós estamos como mãe, estamos como irmãos, estamos assim, como marido, como mulher, mas nada é nosso. Só é nosso aquilo que a gente pode levar. E a gente pode levar o nosso sentimento de amor, de ódio, de união ou de desunião, de fraternidade ou de rebeldia. Então, olha quanta coisa interessante. Os filhos também não são nossos, mas eles são filhos, nós somos todos filhos de Deus. Deus nos confere um período de vivência no qual nós assumimos alguns papéis para desenvolver sentimentos importantes e nobres dentro de nós, como o papel de pai e de mãe. Então, são papéis que a gente assume aqui para desenvolver sentimentos enobrecidos e aprendermos a olhar uns para os outros como família universal. É assim, para isso que a constituição da família serve. Se constitui núcleos chamados família, para que, aprendendo a amar pequenos núcleos, um dia nós possamos nos amar em fraternidade universal. É para isso que servem as famílias. Dias virão que... Oi, Rosana. Uhum. Embora a gente ainda fala assim, nossa, mas como você é infiel, né? Porque o seu amor não é verdadeiro, porque olha só, você está com outra pessoa, mas o que, que é isso, né? O que, que é isso, né? Eu acho isso, Rosana, de suma importância a gente começar a trabalhar, porque no futuro isso tudo vai mudar muito de contexto, né? Nós estamos caminhando para um planeta de regeneração. Não dá mais para a gente amar amor meu, ele é meu, ela é minha, isso é meu. Não dá mais para a gente viver nesse contexto, né? E a gente tem que buscar a fraternidade, que é o que essa tríade me parece que eles estão buscando. Porque se eles conseguirem afastar a animosidade entre eles, né, dessa possessão, porque a posse gera animalidade, gera raiva, gera ira, né, gera essa força bruta dentro da gente. Se ela, né, não for direcionada, ela vai gerar isso. A raiva, se não for direcionada, ela vai gerar isso, né? Então, eu acho que essa é a busca dele. E essa deve ser a nossa também. De não ter mais esse amor de posse, ter um amor de mais compreensão. Eu sei que é difícil. A educação influencia muito, e a educação da sociedade é essa, né? Ser fiel é isso aí. Eu não estou dizendo que, gente, eu sou a favor do que hoje a gente está vendo na televisão, alguns documentários, que tem alguns canais que tem programas, não sei se vocês já viram, poliamor. Fala de poligamia, não sei se todo mundo aqui já teve oportunidade de ver isso. Eu já acompanhei alguns trechos. Então, assim, ali muitas vezes a gente não pode avaliar as pessoas, a gente vai avaliando aquilo que a televisão vai mostrando, né? Se tudo tem um aspecto emocional, a gente vai vendo em muitos momentos
que, principalmente as mulheres, né? Porque a gente está falando de poliamor, mas a gente está falando dos homens que têm várias mulheres. A gente não está falando das mulheres que têm vários homens. Pelo menos os canais que eu já vi, esses programas, eles retratam essa realidade, né? A gente muitas vezes vê no homem aquele cara que está ali naquele envolvimento, às vezes, muito na sensualidade. E as mulheres, porque elas sofrem essas questões do ciúmes, que a gente vê declaradamente nesses programas que mostram essa realidade, né, desses casais que é chamado poliamor, de poligamia, né? Isso geralmente é nos Estados Unidos, a poligamia, porque vem uma questão religiosa que não vem aqui ao caso, se eu não me engano, é da corrente Mormon, se eu não me engano. A Edith está falando que é. Então, assim, a gente vê que elas acabam ficando muito machucadas, né? Porque tem a primeira, depois tem a segunda, tem a terceira, depois tem a quarta. E aí, assim, eu vejo que elas acabam em algum momento tendo algum crescimento. Mas geralmente o cara, a gente vê que ele continua crianção e querendo ser servido. Isso eu estou fazendo a minha avaliação, né? Então, assim, eu não estou fazendo crítica, nem eu estou falando assim, isso tem que ser muito analisado aqui na nossa Terra. Porque a gente vai ver a luz de Kardec, quando ele fala sobre a questão que o casamento é uma grande marcha de progresso na humanidade. A gente vai chegar lá e eu vou falar por que isso é, né? Mas que a gente tem que abrir para não colocar o outro como objeto na nossa vida, isso a gente precisa muito, tá? Precisa muito. Vamos lá. Aí tipos de casamento, né? Aí vai a dona Hilda, que ela é mais madura, ela vai começar, né? Não, aqui ainda é a Luciana, né? Mas graças a Jesus e a ela, a Luciana falando, ela é a Hilda, né? Aprendi que há casamentos de amor, de fraternidade, de provação, de dever, e no dia em que Hilda me beijou, perdoando-me, senti que no meu coração se libertara desse monstro que é o ciúme inferior, que é o que a gente geralmente aqui tem. Ao invés da gente deixar que o outro siga o caminho, a gente geralmente fica muito magoado, né? E fica com raiva da pessoa. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Então aí começa a responder a pergunta da Márcia. Ao que parece, Tobias e a senhora Hilda, eles realmente eram um casamento de amor por laços de muitas vidas. Agora, me parece que a Luciana, ela estava ali naquela outra condição, não se sabe ao certo de provação ou de dever. Talvez ela devesse alguma coisa, porque eles não entram com detalhes em relação. Então a gente não pode chamar, se esse casamento foi um casamento de provação, que pode sim, pode não, a gente não está falando de casamento expiatório, a gente está falando de casamento de provação, ou se foi um casamento de dever, alguma coisa que ela devia a esse casal, e ela aproveitou esse momento para cuidar dessa família, que na verdade não foi uma família exatamente constituída por ela, né? Porque ela já chegou num casamento onde já tinha filhos, ela incorporou aqueles filhos como filhos dela. Então a gente não sabe exatamente a situação, mas provavelmente a Luciana não era o casamor, né, de amor, pode ter sido um casamento de fraternidade, um casamento de provação, um casamento de dever. A gente não sabe porque não dão detalhes ali para a gente poder dizer qual é o lugar da Luciana, tá? A gente pode deduzir, mas não sabe o local exato. O matrimônio espiritual realiza-se alma com alma, representando os demais simples conciliações indispensáveis à solução de necessidades ou processos retificadores, embora todos sejam sagrados. Mesmo assim, veja bem, eles colocam como todos os casamentos são sagrados. Mas como se processa o casamento aqui? Pela combinação vibratória, esclareceu Tobias, tá vendo? Então, o casamento real é aquele que tem uma combinação que é vibratória. Ou então, para ser mais explícito, pela afinidade máxima ou completa. Quando desposei Tobias, viúvo, já devia estar certa de que as probabilidades, de que com todas as probabilidades meu casamento seria uma união fraternal. Desculpa, eu nem tinha me detido, ela mesma já definiu. Então o casamento dela é fraternal, tá? Ela já definiu. Bom, eu peguei nesse livro aí,
Pensamento de Emmanuel, Martins Peralva, onde ele vai falar de casamento, ele começa com uma pergunta do Livro dos Espíritos, que é 695, onde Kardec pergunta assim: seria contrária à natureza o casamento, isto é, a união permanente de dois seres? E aí que eu vou fazer que eu vou aproveitar para a gente abordar o poliamor ou as relações poligâmicas que estão existindo em pleno século XXI e que estão sido motivos de programas de televisão, né? E aí a resposta é um progresso na marcha da humanidade. E aí eu vou ler as colocações de Martins Peralva e vou falar também as minhas. O casamento ou a união permanente de dois seres, como é óbvio, implica o regime de vivência pela qual duas criaturas se confiam uma à outra no campo da assistência mútua. Os espíritos deram-lhe, na época, a Kardec, né, adequada resposta. Emmanuel, em nossos dias, disserta com segurança nobre o problema, atualizando conceitos. Casamento é compromisso e compromisso gera, evidentemente, responsabilidade. Pelo reencontro de almas que se endividaram entre si, casamento é, sobretudo, ensejo de reabilitação e de progresso. No matrimônio autêntico, em que predominem essencialmente princípios de afinidade superior, unem-se, em geral, ideais e sentimentos, sobrevindo, por lógica, decorrência à união de corpos. Então, a gente ali começa a ver que o casamento, por que ele é uma marcha de progresso? Primeiro, porque ele pode nos ajudar a reparar faltas de outrora, quando a gente não soube, por não ter o amor ainda sublimado, a gente pode ter abusado, né, dos companheiros de outras vidas e precisa, então, de um casamento com uma conotação provacional ou expiatória para poder trabalhar sentimentos mais nobres dentro de si. Então a gente vê que o casamento tem essa conotação, resgate. E o casamento como união estável, ele é importante também porque a vida dois, gente, gera maturidade emocional e espiritual. Porque é muito legalzinho a gente, enquanto está vivendo, né, cada um na casa dos outros, a gente não acorda com a pessoa, às vezes de manhã a pessoa não acorda com a gente está com aquele mau humor horrível. Então é fácil lidar, né? É fácil lidar quando cada um está na sua casa, porque não vai ver as questões emocionais com mais proximidade, como é a pessoa vivendo dentro de uma casa e com uma pessoa 24 horas. Não é fácil. Vida a dois, relação sempre é difícil para todo mundo, porque unir duas pessoas já tem conflitos. Essa é a verdade. Nós somos espíritos imperfeitos, então unir duas pessoas tem conflitos. Conflitos de ideias, conflitos de gosto, conflitos de tudo, de ideologia. Então a gente precisa compreender que vida a dois é difícil. E saber lidar com as diferenças, com as personalidades, principalmente quando elas estão biliosas, como, né, foi colocado ali anteriormente, ali que é um momento difícil. Aquele dia que a gente acorda com aquele mau humor típico, né? Porque todo mundo deve ter um dia de mau humor, pode não ser o que predomina. Mas a gente tem um dia de mau humor, um dia que a gente está azedo com alguma coisa. Pode ter, né? E aí é fácil conviver com as flores, mas conviver com os espinhos ninguém quer. Então, saber lidar com as diferenças é muito importante. E com as personalidades, que às vezes as personalidades são aparentemente muito antagônicas entre si. O que não é muito verdade, não, porque se a gente se reúne, aquilo que a gente chama de antagonismo é aquilo que a gente precisa aprender a lidar. Né? Então, depende, né, do que é antagônico. A gente atrai para a nossa convivência aquilo que a gente precisa desenvolver dentro de nós. Então, se, por exemplo, a gente é uma pessoa muito impaciente, a gente pode agregar ou atrair para a nossa convivência pessoas com personalidades que poderão nos irritar em muitos pontos. Né? Pessoas agitadas, pessoas que fazem tudo correndo. Imagina conviver com gente que é lerda, que tem gente que parece que a gente tem que dar corda para andar. Vocês já viram que eu sou do tipo da pessoa rápida, né? Então, quando eu encontro gente muito lenta, eu falo assim, onde é a corda para a gente dar? O botãozinho que dá a corda. Que tem gente que a gente fala, parece que não anda, né? Causa aflições. Para quem é muito impaciente, causa aflição. Então, Deus coloca essas tartarugas na vida da gente para a gente aprender que o pé não pode ficar colado até o fundo do acelerador. Que a gente tem que aprender também a andar em meia velocidade na vida.
Então, assim, a gente não encontra pessoas na nossa vida por um acaso que Deus estava cochilando depois do almoço e quando viu, caramba, a Eni reencarnou lá, nem era. Não é assim, não. A gente reencarna e vive com quem precisa. Essa é a verdade. Com quem necessita, muitas vezes. Então, viver a dois é um desafio muito grande, né? Então, vamos lá. E aí, para complementar e enriquecer, nesse livro Estudando a Mediunidade, do Martins Peralva, capítulo 18, ele vai dar uma classificação, que é da estudo dele, classificações de casamentos, acidentais, provacionais, sacrificiais, afins e transcendentes. E ele dá uma definição para a gente entender o que são esses casamentos. Acidentais: encontro de duas almas inferiorizadas por efeito de atração momentânea, sem qualquer ascendente espiritual. Todo mundo conhece isso. Isso no carnaval acontece muito. Quanta gente casou no carnaval, no sabor do samba, e depois dali uns anos o casamento já tinha acabado, né? Porque era só atração física que aproximou aquelas duas criaturas. Depois não tinha mais nada, acabou. Estou dando um exemplo, mas fora do carnaval também isso acontece, né? Provacionais: reencontro de almas para reajustes necessários à evolução de ambos. Então, são casamentos que vão ser permeados de prova, mas que o amor ainda não se instalou ali completamente. Então, vão ser casamentos que terão muitos espinhos, muitas arestas para serem aparadas. Sacrificiais: reencontros de alma iluminada com alma inferiorizada, com o objetivo de redimi-la. Haja, né? Porque é aí que a coisa fica difícil, né? A pessoa, essa alma elevada, ela tem que ter um espírito de abnegação, de compreensão e de amor muito grande. Eu não serviria para esse casamento, só se fosse alguém para comigo, mas eu para com alguém ficaria difícil, eu sei o meu lugar, né? Casamento afins: reencontro de corações amigos para consolidação de afetos, né? Olha que interessante. Esse já é um casamento melhor, não que não tenha arestas para serem aparadas, mas são espíritos que estão mais próximos vibratoriamente uns dos outros, né? Transcendentes: almas engrandecidas no bem que se buscam para realizações imortais. Então, isso eu nem sei explicar para vocês. Se alguém conseguir, por favor, faça, porque isso está muito longe do meu entendimento, tá? Mas bom saber que a gente vai chegar em casamentos como esses daí, mas não é a realidade do nosso planeta. Qual? Qual foi, Eduardo, que faltou? Ah, é casamento organizacional? É o quê? Alguém que reencarna para organizar a gente? É assim? Hã? Deus me livre, já pensou? Isso é karma. Aí é aquele sacrificial, não, aquele provacional, né? Que são os casamentos expiatórios, que você fala assim, gente, essa pessoa é meu avesso. Mas não é o avesso, é aquilo que a gente precisa para desenvolver as virtudes. Gente, desenvolver virtude com o espírito superior é super fácil. Eles nunca vão brigar com a gente, nunca vão fazer mal, nunca vão desafiar nem provocar a gente. O difícil é conviver com gente difícil, que espeta a gente 24 horas, que irrita a gente 38 horas por dia. Isso é que é difícil, né? Então, é isso que eu quero falar para vocês. Para a gente desenvolver virtudes, a gente precisa estar num meio heterogêneo, principalmente com pessoas que a gente diz que são antagônicas a gente, que não é muito antagônico, né? Eu não vou entrar nesse detalhe, mas geralmente são pessoas espelhos, né? Não, pode ser vida normal, é verdade, mas pode ser vida em família. Que às vezes em família já tem aqueles que espetam a gente que nem um porco espinho, né? Então não precisa nem casar, não. Não precisa tanto assim também, não. Vamos lá, eu vou ajeitar o outro para a gente poder dar o seguimento aqui. Só um minutinho. Eu vou tirar esse e vou colocar o outro, tá bom? Vamos lá. Se tiverem alguma colocação, gente, pode fazer, senão eu vou falando toda a vida, né? Foi? Mas ouvindo. É porque eu botei errado lá, Márcia. Lembra?
eu botei 37, 38, tá? Eu peço desculpas. Ouvindo a senhora Laura, então vamos seguir, né? Eni, Oi, pode... esse último parágrafo até é algo que você falou sobre a Luciana, né, do casamento dela. Aí aqui diz que ela vai retornar, né? Vai retornar novamente para reencontrar a pessoa isso. que realmente ela deveria ter se casado, né? Porque ela tem verdadeiramente uma alma afim por aí. E ela vai voltar novamente. Creio que o momento feliz será em São Paulo. Isso mesmo. Ela vai, isso bem, foi bem lembrado, é verdade. Ela vai reencarnar para encontrar realmente a alma afim dela. Nobre companheiro de muitas etapas terrenas. Isso aí, né? Então, o casamento dela com o Tobias foi só um casamento fraternal. É só para a gente desenvolver determinados quesitos emocionais que a gente precisa. A alma tem nuances, né? E o nosso amor também tem. Então a gente tem que ter o coração da gente mais aberto. Não é para o poliamor, não, tá, gente? Poliamor não. Eu não critico os casais poligâmicos, mas a poligamia é um andar para trás da humanidade. Nos dizeres de Kardec a gente viu por quê, né? Mas a gente entende que tudo tem a sua finalidade e de alguma maneira vai ensinar alguém a alguma coisa. Oi. Não, o casamento da Luciana com o Tobias foi um casamento fraternal. Ah, você quer a definição do casamento, é isso? Não, ele não aparece, ele não vai aparecer, porque essa classificação é uma classificação do Martins Peralva para a gente ver, para a gente apenas, para a gente entender algumas nuances, tá? Então, assim, no casamento fraternal é apenas um momento, uma oportunidade que você tem de aprendizado, de resgatar, de fazer crescimentos ali. Ele não coloca nessa, como é que se fala, nessa classificação, mas a gente entende pelas colocações do André Luiz que o casamento fraternal é justamente isso. São algumas arestas que a gente vai aproveitar para parar casando com aquela pessoa, entendeu? Apenas para aprender outras coisas, desenvolver um amor mais desapegado, que foi o caso da Luciana ali. O casamento dela, ela compreendeu perfeitamente quando ela chegou em nosso lar, que era um casamento fraternal, verdadeiramente. Aí ela não ficou com raiva, ela não teve mais ciúmes, ela pôde entender que o contexto dela era outro dentro daquele casamento com o Tobias, porque os laços verdadeiros era do Tobias com a senhora Hilda. E aí ela pôde entender que ela apenas... Oi? Isso aí. Provavelmente o desapego, aquela relação apegada, o nosso amor apego. Provavelmente esse casamento foi só para ela trabalhar alguns conteúdos emocionais dela que seriam de suma importância para mais tarde, quando ela voltar a reencarnar e encontrar o verdadeiro alma afim dela, ela está com uma outra bagagem emocional para fazer a relação. A gente pede coisas na espiritualidade que quando chega aqui a gente não tem completa noção da profundidade e da maturidade dos pedidos ou dos planejamentos que foram feitos. A Luciana foi equacionar isso melhor no plano espiritual. Tu vê, ela ainda, ao reencontrar eles, ela ainda estava profundamente com ciúmes. Mas depois das colocações da senhora Hilda, o que ela fez? Ela conseguiu ter a compreensão do papel dela, que ninguém estava desqualificando o amor, os valores que ela tem, mas
ela compreendeu melhor o papel dela ali e pôde sublimar um pouco mais o amor dela. Ela teve a oportunidade de fazer sublimar um pouco mais o amor dela. Aliás, as nossas relações, elas deveriam ser relações no qual o objetivo de todas nós deveria ser sublimar as relações. Foi aquilo que a gente estava conversando lá no início, que até a Rosana colocou, que o outro, muitas vezes, é nosso. A gente acha que as pessoas são nossas, mas ninguém é de ninguém. Nós não somos de ninguém, nem ninguém é nosso. A gente tem que aprender a sublimar o amor e aceitar as conjecturas da vida, aceitar as coisas como elas se apresentam. E talvez para a Luciana foi essa a importância, ela trabalhar um pouco mais, desapegar um pouco mais o amor dela. Oi, Eduardo. Ah, é verdade. Não significa que a gente, ao desencarnar, vamos supor, se a gente teve 3 maridos, que a gente vai encontrar os 3. Tem que entender isso, porque eles podem estar em evolução inferior ou em evolução maior. E pode ser que a gente não vai ter oportunidade de aparar arestas também no mundo espiritual. Ocasionalmente, aconteceu que o Tobias, a Hilda e a Luciana, eles estavam num plano vibratório muito semelhante, e puderam se reencontrar e acabar de equacionar as questões do amor-apego. Conseguiram, porque entre eles conseguiram equacionar a questão do amor-apego. Pelo menos entre eles, sim. Né? Talvez até a próxima oportunidade, mas entre eles aquilo ali foi equacionado. Importante é isso. Porque, gente, eu costumo. A gente está com 8 minutos, nem vou entrar no outro capítulo. Eu sempre falo para vocês que eu vejo a evolução, sempre falei isso até em outras palestras, eu vejo a nossa evolução como uma espiral, um vórtice. Um vórtice, você tem a profundidade e tem amplitude. Um vórtice, ele é assim. Lembra um furacão? Ele tem a parte mais larga dele, onde ele vai se afunilando, né? A gente vai aprendendo dessa forma, é como se a vida fosse dando volta, né? No início, as nossas voltas têm pouquíssima amplitude, porque o vórtice é muito pequeno. Então, a gente repete muito as lições para aprender o básico. Então, a gente repete muito o básico o tempo todo, até que o básico ele consegue ser fixado, e aí a gente vai para aprofundar e ampliar as lições. E aí é quando, então, a gente continua subindo no vórtice, aprofundando, mas ampliando a visão de uma mesma coisa. E aí eu dou aquele exemplo de Lázaro para falar sobre esse vórtice, em que ele diz, no início éramos somente instintos. A gente estava lá no início do vórtice, né? Do vórtex, né? Aquilo era pequenininho, então a gente passou por aquela fieira reencarnatória várias vezes, fazendo os mesmos trajetos, trabalhando o nosso amor, que era instinto. Ah, mas o amor instinto não é válido? Não, ele é válido sim. Ele é muito válido. O amor instinto, ele se apresenta, por exemplo, como um primeiro amor a ser sentido no reino animal. Ele é de suma importância. Ele é de suma importância. A gente não pode achar que ele não é importante só porque existe um patamar acima dele. Mas o patamar acima existe porque ele serviu de base para que o patamar acima pudesse ser construído. Então, no início, éramos somente instintos. Depois, nós vamos ser sensações, o amor sensações, que é o amor de troca, o amor barganha, o amor eros, que é aquele amor de sensação, de trocas, que é o que a grande maioria da humanidade terrestre ainda se encontra, que é o amor de trocas, de condições. Mas ele é importante? É. Porque para muitas pessoas, eles já deixaram um pouquinho dos instintos para trás. Não totalmente. Você vê, o amor de troca, quando a gente não consegue equacioná-los, entender, vivê-los e se desapegar, ele pode chamar os meus instintos novamente, que é quando eu vou ter aquele ciúme devorador, é onde vai aparecer
aqueles amores passionais em que você mata o outro se o outro não pode ser seu. Olha os instintos aí entrando, né? Já que você não é meu, você também não vai ser de mais ninguém, eu vou te matar. Então, sabe, ele é importante. Olha o vórtex, né? Então você sai do amor extinto, com o qual você fica ali muito repetindo aquelas experiências na tentativa de expandir a sua visão, a sua percepção da realidade da vida, até que você alcança um patamar de um amor sensações, que é um amor de troca, para depois então esse vórtice continuar a crescer e você enxergar o amor sentimento, que é um amor sem condição, que é um amor incondicional, em que você não espera nada do outro para amá-lo. Você ama pelo prazer de amar o outro. E não porque o outro está te dando qualquer coisa de retorno. E não porque o outro é perfeito. Não, você ama e ponto. Porque aquilo te faz bem. Aquele amor é o alimento da sua vida. E não porque o outro te alimenta. Não, você se alimenta porque você ama. Então, quanto mais amor você dá, mais ele se multiplica dentro de você. Joana de Ângeles disse que o amor que é a única coisa que quanto mais se divide, mais se multiplica. E é verdade. Quanto mais você divide, mais você dá, mais você multiplica ele dentro de você. Só que a grande maioria de nós não está nesse amor sem condições. A maioria de nós amamos com condição. A gente ama com condição. A gente tem questionários que às vezes dão 100 páginas os questionários. Se a pessoa a gente não conseguir fazer checklist em todas aquelas páginas, para a gente aquela pessoa não serve. Nosso amor é assim ainda, a grande maioria de nós. Nós ainda não conseguimos amar sem o checklist. A gente ainda faz o checklist. Mas dias virão que a gente vai amar pelo prazer imenso, pelo combustível imenso que o amor gera na nossa própria vida. Então, tanto faz o que a pessoa é, se ela é de boa índole, se ela não é, a gente vai gostar. Que já é muito desse amor revivido entre os nossos mentores e a gente. Porque cá para nós, a gente não é boa bisca, eu falo por mim. Não sei como é que tem paciência para aguentar, né? No entanto, eles amam, eles cuidam da gente, eles estão sempre tentando. E olha que o nosso currículo não é tão bom. Mas eles estão ali, né? Já é um outro tipo de amor. A gente não tem isso por eles, mas eles tendo pela gente, a gente já vai tendo um parâmetro vibracional do que é um amor. Porque assim, a lei de progresso, ela se opera nas criaturas pelas trocas, pela vivência. Tá? Era isso. Mais alguma pergunta? Então, como a gente está a 2 minutos, farei eu então a prece final, tá bom? E na próxima aula, então, faremos o 39, que foi até bom, né? Porque como eu errei, assim, ninguém fica prejudicado por causa do meu erro, né? Todo mundo vai ter oportunidade também de poder estudar, tá bom? Então, vamos fazer a nossa prece, vamos aproveitar para a gente se unir, não só intelectualmente, mas se unir também emocionalmente, para que juntos nós possamos vibrar melhor por nós, pela nossa família e pela nossa grande família que chama-se planeta Terra. Senhor Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia. Jesus, o Mestre querido, esse amigo incondicional, aos nossos mentores que de uma forma tão abnegada cuida de todos nós com tanto amor, com tanto carinho, com tanta dedicação, a nossa eterna gratidão. Que essa paz que já sentimos em nossos corações possa vibrar de forma mais forte dentro do nosso lar, dentro da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país, do nosso planeta. Levando um pouco de paz, de alento, de consolo, de esperanças àqueles que se encontram desesperados, àqueles que passam por provações aspérrimas, Senhor. Por provações muitas vezes que nós não fazemos ideia da dimensão e da dor.